Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde. Começa agora mais uma entrevista à Sexta. A Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo, mais conhecida por Escola Profissional do Montijo, enfrenta um dos momentos mais conturbados da sua história recente. Após um abaixo assinado subscrito por cerca de 70 colaboradores a expor um clima de instabilidade e assédio laboral, a Câmara Municipal do Montijo exigiu, ou pretende, a demissão do Conselho de Administração e já fez saber que irá remeter as queixas apresentadas pelos funcionários para o Ministério Público por considerar estar-se na presença de casos de enorme gravidade. Ora bem, a autarquia diz não ter competência para exonerar a administração da Escola Profissional do Montijo, que essa competência, face aos estatutos, está nas mãos dos associados, que julgo serem 7 atualmente, porém tem faltado consenso entre os associados para levar por diante a pretensão do município, que é também um desses associados. Para nos falar sobre este caso, temos hoje connosco Pedro Conceição, responsável da Associação de Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal, um dos associados da Escola Profissional do Montijo, e a quem agradeço desde já por ter aceitado o nosso convite. E a primeira questão, muito boa tarde, Pedro Conceição, e a primeira questão que se impõe é saber por que razão os associados, ou melhor, a maioria dos associados, talvez seja assim mais correto, não acompanha a pretensão da Câmara Municipal em destituir o Conselho de Administração da Escola Profissional do Montijo. Quais são os motivos para que isto aconteça? Boa tarde a todos os ouvintes. Para nós compreendermos todo este processo da Escola Profissional do Montijo, temos possivelmente que andar um pouco para trás e perceber a história desde o início. E a história começa no que a este assunto diz respeito. A história começa cerca de 3 semanas antes das eleições, quando o Executivo anterior renova o mandato desta administração por mais 3 anos. Esse não foi um movimento que se possa dizer que seja ilegal, nada que se pareça, mas em termos de ética política é digamos, uma ação que obviamente condiciona o Executivo posterior, caso ele alterasse, como acabou por se verificar que alterou. E, portanto, esse é o ponto de partida para esta situação. Este Executivo entra e depara-se com uma administração que está vinculada por 3 anos. Em termos estatutários também é muito importante compreender que estamos perante uma associação privada, de direito privado, e, portanto, não é um instituto público, não é uma entidade pública, e a capacidade que a Câmara tem de nomear é por reconhecimento, em termos estatutários, que a Câmara Municipal tem um papel diferenciado no que é o dia-a-dia e a gestão da escola profissional e da associação que a dirige. E dos outros associados, porque nomeia o Presidente do Conselho de Administração e depois aprova as indicações para os restantes elementos, que são 2, desse Conselho de Administração, indicados precisamente pelo Presidente nomeado pela autarquia. Exatamente. Correto? E, portanto, o Presidente da direção, na verdade, é um membro representante da autarquia, por via indireta, portanto, porque foi nomeado pela mesma. E, portanto, existe esse benefício em termos estatutários da Câmara Municipal, tal como também existe outro benefício, que é a Câmara Municipal nomeia o Presidente da Assembleia Geral também da instituição. E, portanto, tem esses dois, principalmente tem essas duas valias. No entanto, em termos estatutários, para uma destituição da direção, são necessários 2 condições. Uma, que o próprio Conselho de Administração, de alguma forma, se demita e levante e peça uma Assembleia Geral de destituição, ou
por via de irregularidades graves e com base, e isto é um ponto importante, com base no relatório do Conselho Fiscal, poderia ser marcada então a tal Assembleia Destitutiva. Fora isto, e também é importante dizer isto, porque também ouvimos falar ultimamente de questões de legalidade dos estatutos e podemos depois também detalhar um pouco esse tema, mas fora isto, os estatutos apresentam situações particulares que, fora delas, aplica-se a lei geral. E, portanto, há um terceiro enquadramento, que é a possibilidade de haver uma Assembleia Geral com a presença de todos os associados, que neste caso até não são assim tantos, e essa Assembleia Geral, na presença de todos os associados, pode deliberar tudo. Na verdade, até pode deliberar alterações estatutárias. E, portanto, basta a maioria para conseguir destituir o Conselho de Administração? E aí bastaria a maioria para fazer uma destituição. Lembrando, no entanto, também aqui uma coisa que é muito importante, porque penso que tem havido muita precipitação em todo este processo. Nós temos também que olhar, porque nós somos um Estado de Direito, portanto as coisas não podem ser feitas de ânimo leve, e temos que olhar também para o outro lado, porque do outro lado também existem os direitos das pessoas que foram nomeadas e que, vendo, seja por que razão for, e aqui não dolosa, vamos chamar assim, mas para ser destituída tem que haver uma razão, e tem que haver, possivelmente, uma componente indenizatória e tudo mais que legalmente lhes seja devido por direito. E, portanto, todo esse processo é um processo com algum grau de complexidade e que, das duas, uma, ou tem um fundamento, digamos, legal, ou tem um fundamento danoso, de gestão danosa, de algo que seja concretizável e que possa ser apresentado em termos jurídicos, ou então a alternativa é efetivamente uma lógica de perda de confiança da maioria dos associados numa determinada administração, neste caso da escola profissional, e que por essa via, invocando o bem maior da escola, então se faria essa destituição e com as devidas compensações e com o devido processo jurídico ou legal que pudesse seguir. Feito Agora, esse enquadramento, quais foram os motivos, ou quais são os motivos pelos quais a maioria dos associados, ou os associados na sua totalidade, não acompanham a pretensão da Câmara Municipal, tendo em conta aquilo que os motivos que são aduzidos e são apontadas questões de gravidade e de irregularidades e de assédio laboral. Quais são os motivos? Até agora, o que acontece, e pronto, dado este prelúdio e este contexto que dei inicial, o que acontece é que a Câmara, tendo recebido o tal abaixo-assinado com 70 assinaturas, entendeu por bem fazer um processo investigatório dessas queixas, obtendo alguma documentação, penso que imagino eu, desse mesmo grupo de associados queixosos, vamos chamar assim. Funcionários, peço perdão, queixosos, e portanto que terão fornecido alguma informação, e a Câmara, digamos que conduziu o processo numa lógica quase que de processo disciplinar, vamos chamar assim. E, portanto, havia uma série de situações consideradas graves e que deveriam levar à destituição do Conselho de Administração. O problema é que a Câmara navegou sozinha e fez todo esse processo sozinha, sem contar com a colaboração e o apoio dos restantes associados. Tentou marcar reuniões com os próprios queixosos, depois houve aquele conflito do Conselho de Administração não ter autorizado a utilização das instalações para esse efeito. Isto parece-lhe normal? Tudo isso foi feito numa relação direta entre a Câmara e o Conselho de Administração. Mais uma vez,
que é nomeado pela própria Câmara, apesar de não ter sido este Executivo. Portanto, tudo isso é muito estranho. O que eu lhe quero dizer, e pondo-me aqui, porque há sempre esta terceira via, que são os associados, nós durante toda essa fase não fomos tidos nem achados. E, portanto, mas acha normal um Conselho de Administração que tem a presidência nomeada e os restantes elementos aprovados pela autarquia se recusar a ceder as instalações para que possam ser ouvidos os funcionários daquela casa? Não há aqui depois uma quebra de confiança logo à partida? Isso parece-me óbvio. Essa quebra de confiança penso que existiu e existe. Não sei se, pelo facto que eu referi inicialmente de ter sido conduzido por um executivo anterior, se por via, digamos, dessa fase mais à frente em que surgiu o abaixo-assinado com as denúncias. Não lhe sei dizer, isso tem que se perguntar aos próprios, qual é o ponto de inflexão onde há essa quebra de confiança, mas parece-me óbvio que ela existe. Mas depois houve reuniões entre as partes, entre a Câmara e os associados, penso eu, também. A Câmara, ao perceber-se que precisava dos associados para, digamos, poder fechar o assunto, em termos estatutários... Já que não chegava a acordo para que o próprio Conselho de Administração abdicasse... Eu penso que houve essa tentativa. Portanto, houve uma primeira fase em que há a tentativa de que o Conselho de Administração abdicasse per si do seu mandato. O Conselho de Administração achou que não o devia fazer. Posso adiantar que, pelo que eu percebi e compreendo, porque eu compreendo os dois lados da situação, compreendo a posição do município, que fica numa posição um bocadinho desconfortável porque está a responder para um Conselho de Administração que não foi nomeado por si. Também compreendo o Conselho de Administração, que a posição que toma é que, tendo havido este levantamento de suspeitas, a sua pretensão é que elas sejam apresentadas e que sejam discutidas em tribunal, se assim for preciso, e que consideram que, demitindo-se nesta fase, que seria uma espécie de assunção de culpa. Falta uma parte, que é a parte dos 70 funcionários portanto, que se queixam de assédio laboral. Certo, mas eu também entendo a perspectiva do Conselho de Administração, que diz que não se demite, porque estaria com toda a legitimidade. Podia ser interpretado como assunção de culpa. E eu percebo essa legitimidade. Percebo o lado da Câmara. Do lado dos queixosos, devo dizer duas coisas. Primeiro, os queixosos só se dirigiram à Câmara e, portanto, os outros associados, o contacto que tiveram com esse grupo de associados foi por via anónima sempre. Por cartas, e-mails anónimos... E pressão nas redes sociais, portanto, nunca nos pediram uma reunião. E a tal reunião para a qual a Câmara solicitou as instalações da escola profissional não envolvia os associados? Não, era uma reunião entre a Câmara Municipal, entre o vereador e os funcionários queixosos, vamos pôr assim. E, portanto, durante todo este tempo, mas independentemente disso, nós também não fizemos birra, não há aqui uma questão de birra. Há opiniões diferentes entre os vários associados, mas a questão que eu ouço e que temos discutido entre nós é que os associados não querem estar dentro do que seja um contexto politizado ou político deste processo. E, portanto, para nós... Mas a nomeação é geral, política, conforme assumiu o vereador da Educação, Ilídio Massacote, na última reunião de Câmara. A nomeação é um direito da Câmara por via estatutária, mas nós é exatamente isso que recusamos, que é politizar a escola profissional, porque a escola profissional não é criada nesse contexto. A Câmara tem esse privilégio estatutário por via da colaboração que também normalmente presta à instituição. O que eu estava a tentar dizer é que a Câmara não tentou fugir a essa vertente de assumir que... Não, a Câmara desde há algum tempo, esta parte, que perante nós também assumiu a vontade de fazer a substituição do Conselho de Administração. E, portanto, esse é um tema, eu diria penso que não estou a cometer nenhuma inconfidência, é um tema assumido pela Câmara Municipal. Então o que é que falhou? Nós tentámos, o que falhou foi exatamente que isso fosse suportado num contexto jurídico que depois tinha muitas possibilidades de ser colocado em causa. Por via de interpretações de motivação
desse próprio processo disciplinar, vamos chamar assim, que poderia ser política, que poderia ser por relações familiares entre os membros da Câmara e do movimento que a suporta e alguns membros dentro da lista dos queixosos e, portanto, por outro lado, muita daquela documentação terá sido obtida de forma não oficial e como nós sabemos em Portugal. E depois quando olha para o outro lado, já agora permita-me só terminar isto, em Portugal a investigação é um exclusivo das autoridades públicas, da Polícia Judiciária nomeadamente, e portanto, se muita daquela documentação no fundo é obtida de forma anónima, vamos chamar assim, ou de forma não judicial, todo aquele processo ficaria juridicamente em causa e nós não nos queríamos expor à vergonha de fazer uma destituição com aquela base e depois sermos brindados com uma providência cautelar a anulá-la. Duas questões numa só, com base naquilo que acaba de dizer. Primeiro, relativamente exatamente a essa observação que faz, o que não nos falta são casos de informação confidencial tornada pública que acabam por resultar depois em processos na Justiça, e tivemos o caso dos e-mails, se calhar o mais famoso com Rui Pinto. Para quem segue o fenómeno do futebol ou futebolístico saberá com certeza do que é que estamos a falar. Por outro lado, quando fala da forma como está a falar relativamente a essa insegurança em termos jurídicos, isso quer dizer que os associados confiam menos naquela que é a visão deste Executivo Camarário do que no Conselho de Administração da Escola Profissional? Eu penso que as coisas não se colocam mesmo de todo nesses termos. A questão é que, como eu disse logo no início, nós vivemos no Estado de Direito e, portanto, as pessoas têm direito também à sua defesa. E, portanto, há ali um documento que é feito na componente acusatória que tem estas fraquezas jurídicas, vamos chamar assim, ou pelo menos é a minha interpretação em particular, e, portanto, eu acho que mais do que a questão da confiança política e daquele efeito inicial, o ter caminhado estrategicamente por esta via mais acusatória, para mim, limita muito o que é, digamos, a nossa resposta. E limita no seguinte sentido, porque a posição dos associados desde o início foi, havendo situações graves, coloquem-nas na Justiça. Porque não tem que haver nada a esconder, nem de um lado nem do outro. E, portanto, se têm situações graves, eu não consigo compreender como é que elas não estão já na Justiça, no ACT, porque nós vivemos num Estado em que tem mecanismos para proteger as pessoas e para proteger estas situações. Isto não é a primeira vez que acontece em empresas ou em entidades associativas ou entidades até públicas. E, portanto, assumindo que essas situações são verdadeiras, a nossa posição é que coloquem-nas na Justiça para que o processo seja linear e seja justo. E repare, não já lá iremos a essa questão da Justiça, até porque a questão, já foi anunciado que as queixas irão ser remetidas para o Ministério Público. Agora todos nós sabemos, não andamos nisto há 2 dias, que uma questão desse tipo irá se arrastar, e a questão que se coloca é, e até lá? Certo, mas o problema é que neste entretanto há pessoas que levantam e ficam com dúvidas sobre a verdadeira motivação, eu diria, se calhar tanto de um lado como do outro, mas sobre as verdadeiras motivações que estão por trás disto. E se calhar, e eu tenho que o dizer, se calhar também não ajuda que a porta-voz dos trabalhadores, a primeira vez que vem falar nesta última sessão de Câmara, se venha a verificar que é uma pessoa com ligações fortes ao movimento, que lidera a própria Câmara. E, portanto, esta nossa preocupação de garantir que não há aqui uma componente política em todo este processo e que tudo isto são questões legítimas, então que se entregue à Justiça, porque acho que é a nossa maior defesa. Já agora, permita-me, e essa situação de ligações políticas, digamos assim, não é um pau de 2 bicos, não se verifica nos 2 sentidos. Por exemplo, entre os associados,
não há quem tenha defenda uma corrente política diferente, até próxima daquela que era a força política que governava o município no mandato anterior, nomeadamente o Partido Socialista, por exemplo. Eu assumo com muita tranquilidade que possa ser, que isso possa existir. Não lhe sei responder, para ser sincero, não sei responder. Não conheço as afiliações políticas de cada um dos associados. Mas isso acha que isso retira peso ao facto de cerca de, eu julgo que até são mais, de 70 funcionários subscreverem um abaixo-assinado com queixas que algumas delas passaram para o domínio público, mas de forma ainda não comprovada, de forma anónima, arriscarei eu a dizer, mas que, para aquilo que é dado a observar, efetivamente tem um caráter extremamente grave, direi eu, independentemente de ser um facto de que houve conhecimento anónimo por partilhas em redes sociais. Mas... Então, é assim, eu tenho pena desta entrevista não estar a ser filmada, mas eu vou-lhe entregar um documento. Eu agradeço. Fica registado em ata que acaba de me entregar... Vou-lhe entregar um documento que é um abaixo-assinado de funcionários da escola profissional, perto de 70 funcionários também, que assinam um memorando a fazer digamos, um elogio à administração e a desmentir explicitamente o que foi referido na reunião de Câmara da última semana. Deixa-me colocar-lhe esta questão. Quantos destes funcionários que têm aqui, sabe se algum destes funcionários... Eles estão todos identificados. Sabe se não estão só com rúbricas, estão com assinaturas. Sabe se algum destes funcionários que aqui subscrevem este documento são alvo de queixa, das queixas consideradas graves, o que eu sei, no abaixo-assinado dos colegas, digamos assim, que estão do outro lado da barricada? O que eu sei é que isso torna óbvio que há uma divisão na escola entre apoiantes da direção e quem não gosta desta direção. Torna óbvio que houve pessoas que assinaram outra petição e que depois assinaram esta. Esta é de ontem ou de anteontem. E, portanto, esta petição que aqui está, porque a escola não tem 140 funcionários, portanto, de certeza que houve algumas dezenas de pessoas que passaram noutra lista para esta e, portanto, esse é um outro fator. Nós nunca tomamos como certa a representatividade das 70 assinaturas, porque aquelas 70 assinaturas foram tidas num contexto que ainda não era este. E para nós, enquanto associados, isto deixa-nos também numa posição um bocadinho desconfortável, porque nós, na verdade, não sabemos qual é a verdadeira representatividade da lista das chamadas 70 pessoas, que se calhar já não são 70. Já agora, continuando aqui a fazer o papel... Nós vimos aparecer na reunião de Câmara cerca de 20, um número considerável, significativo. Que é um número significativo. E tenho aqui agora cerca de 65 assinaturas a jogar a favor. E já agora, fazendo aqui o papel de advogado do diabo, já agora permita-me que lhe insista noutra questão. Tem conhecimento de que alguns destes nomes, já que falou em ligações ao movimento que sustenta o Executivo da Câmara, tem condições de assegurar que não está aqui também pessoas que não tenham ligação aos elementos do Conselho de Administração e a outra... Ou a movimentos de outras forças políticas? Nós podemos especular aqui o que nós quisermos. O que eu estou... Não, é uma questão. Eu não estou a especular em coisa nenhuma. Estou a fazer uma questão que eu ainda nem sequer tive a oportunidade de ler os nomes que estão aqui. Faço-me essa justiça. Eu não estou a dizer que o Mário está a fazer. Estou a dizer podemos fazer a especulação que quisermos. Para nós, objetivamente, nós temos uma lista que era de 70 pessoas, que afinal a matemática já não bate certo, já não podem ser 70 pessoas. Aliás, eu em relação a esse movimento de pessoas, uma das coisas que eu acho é que, em vez de mandar cartas anónimas, porque isso não nos cai bem também a nós, não ajuda nada, não ajudou nada ao processo. Mas compreendo que as pessoas possam ter receio de represálias ou não. Compreendo, mas eu posso lhe dizer que nós, e liderado até por mim, ou mediado por mim, nós fizemos um esforço de mediação entre a Câmara,
entre o Presidente da Câmara e o Presidente da escola, e em que fizemos 2 reuniões mediadas por mim para tentar chegar a um acordo e a um consenso que não levasse a toda esta confusão que estamos a viver agora. E dessas reuniões essa carta anónima... Saiu com a convicção de não que... estávamos a negociar, e essa carta anónima... Mas não foram afloradas as questões das queixas? Foram, claro que sim. E com que ideia é que saiu? E essa carta anónima, naquele momento, na verdade, destruiu qualquer possibilidade de entendimento. Porque estamos a falar de uma carta anónima que nos é enviada, e podia ter ficado por aí, mas não, saiu no jornal. E, portanto, a partir daí... Estamos a falar da carta? A carta que saiu, não nesta sexta-feira, na sexta-feira anterior, no Jornal do Setubalense. Uma carta aberta dirigida aos associados. Certo, aberta, mas que vem anónima. Nós recebemos-la de forma anónima, nem sequer remetente tinha no e-mail. Portanto, implicou algum esforço técnico para não ter nenhum remetente naquele uma carta e-mail, aberta para vir publicada mesmo para anónima. Todos saibamos no jornal O Setubalense, e eu posso adiantar, porque fazemos parte do Setubalense também, Rádio Popular com o Setubalense, que efetivamente trata-se de um grupo de colaboradores que está devidamente identificado para o efeito. Caso a questão siga por outros, mas o que não me parece, porque acho que não existe matéria... Eu acho que a questão tem que ir, a questão técnica, a questão de pressões, etc., tem que ir para as entidades competentes. E não é verdade, porque quando se fala que a justiça leva muito tempo, sim, leva muito tempo. Mas há medidas cautelares que podem ser tomadas, nomeadamente ao nível do ACT, que não são assim tão demoradas. E são coisas que resultam e que são executadas de imediato. E é preciso também perceber, e eu volto a dizer aqui, eu da minha posição, até em relação a todos os associados... Agora gostava de saber qual é a sua posição pessoal ou da Associação de Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal. Por isso é que eu mediei, tentei mediar também essas conversas, porque eu não me ponho a razão nem toda de um lado nem toda do outro. Eu até costumo dizer que isto é um Montijo a ser um Montijo. É estas ligações, estas confusões, e que depois, digamos, a cidade não vai para a frente, porque estamos aqui a perder tempo numa coisa que não devia ser complicada, e que devido a ligações pessoais, pronto, é devido à cidade não ser muito grande, ainda toda a gente se conhece e toda a gente tem uma ligação, seja ela política, pessoal ou emocional, e que leva depois a toda esta confusão e toda esta divisão. A minha posição, também digo, até porque eu, quando aceitei dar esta entrevista, vinha também com esse objetivo porque acho que também tem que dar o exemplo, e de alguém que vê isto um bocadinho mais de fora, acho que tenho essa obrigação moral de dar esse exemplo. Considera-se o adulto na sala? Não o adulto, mas sou a pessoa que estou fora desta ligação, se calhar mais emocional que existe entre todas estas pessoas, não é? Já agora, qual é a sua posição? A minha posição é que eu realmente considero que, e eu olho para o benefício da escola e considero que, em termos de benefício da escola, era preferível haver uma substituição desta direção. Acha que acho que devia haver um Conselho de Administração está ferido de morte, é isso? Eu acho que este Conselho de Administração acabou por se colocar ou ser colocado, não quero fazer esse juízo de valor, mas por se ficar numa situação muito ingrata, porque para o bem da instituição, acredito também não será fácil gerir a escola profissional de costas voltadas com a Câmara durante 2 anos. É praticamente impossível. Que é o limite, não é? Portanto, o que está aqui em causa é uma questão de saída agora, e o outro cenário, o outro extremo no cenário é saírem daqui a 2 anos, que é o fim do mandato. Portanto, mas esse é um cenário complicado, porque no meio de tudo isto existem projetos que estão previstos e que dependem também, de certa forma, do município, não é? Pronto, para fixar, eu acredito, e se chegarmos a um ponto de haver uma votação, eu votarei a favor de uma substituição pelo superior interesse da instituição. Ou seja, da destituição, para que se entenda bem. Sim, por essa via, nunca por uma vertente acusatória ou seja do que for, porque acho que isso é algo para ser tratado noutro fórum. E já se colocou no fórum e já se colocou no lugar da administração? Exatamente por isso. Veja a ver, a administração
penso que a posição que tem, eu não estou mandatado a falar por eles, mas pelos contactos que temos tido, considera que uma saída voluntária é um reconhecimento de culpa que não estão disponíveis para o fazer. Também faria assim, Pedro Conceição? Se calhar também faria assim, sim, sinceramente. Portanto, e onde é que ficavam os superiores interesses da instituição? Não, mas consigo compreender, porque os interesses da instituição não podem também ser feitos à custa do bom nome das pessoas, e o bom nome das pessoas, na verdade, tem que estar acima de tudo, porque podemos estar aqui a causar um dano irreparável. Ou seja, portanto, isto para chegarmos à conclusão que às vezes não é compatível conciliar aquilo que são os superiores interesses de uma instituição e a defesa do bom nome das pessoas. O que eu acho é que, e não sei se vamos a tempo de fazer essa inversão, por tudo o que já entretanto se tornou público, mas a questão era, uma coisa é fazer uma substituição de um Conselho de Administração por razões de confiança, de confiança política, de confiança estratégica, e por achar que há outras soluções melhores. Outra coisa é empurrar a administração para que se demita com culpa. Isso eu também compreendo que é difícil de fazer. E, portanto, mas numa primeira instância não houve essa tentativa por parte da autarquia de uma saída amigável por parte da administração, o que possibilitaria... Eu posso dizer é que, do ponto de vista da autarquia, houve... Aliás, eu acho que houve a boa vontade de ambos os lados, até porque ainda há uma semana e meia, há 2 semanas, estávamos sentados em mesa de reuniões a tentar fazer essa negociação. Eu acho que, genuinamente, tanto de um lado como do outro, houve essa tentativa. O problema é que, já desde outubro, o móvel era um móvel de pressão por irregularidades. E isso foi sempre uma linha vermelha do lado da administração, a dizer assim, não, se há irregularidades, as que são corrigíveis vamos corrigir, as que não são corrigíveis, se acham que há assim um dano tão grave, então coloquem no Ministério Público. E que é, digamos, é onde estamos a chegar agora, porque a própria administração assumiu essa posição, então façam queixa. Depois, do lado da Câmara, foi dito que os associados não consultaram um relatório de advogados que apresenta conclusões sobre essas queixas, consideradas graves ou muito graves, apresentadas pelos funcionários, e aquilo que lhe pergunto é se o mais normal não teria sido os associados consultarem, e quando digo consultarem não é apenas passarem os olhos, é consultarem porque, pela informação de que dispomos também, esse processo envolverá inúmeras páginas. Nós fomos chamados a 2 reuniões distintas, em momentos distintos, onde nos foi apresentada uma pasta com documentação. Aliás, essa é a única das declarações do vice-presidente na sessão anterior, penso que foi a única inverdade que disse, foi dizer que no fundo dar a entender que os associados não queriam saber do procedimento e que não, porque foi dito num tom que era nem se deram ao trabalho de consultar, ninguém quis consultar, com alguma ênfase, e que sinceramente não gostei de ouvir da forma como foi dito. Porque foi dito com um tom que induziu as pessoas num sentido que não é verdadeiro. Os associados têm estado envolvidos e muito em todo este processo, não têm estado de acordo com a Câmara, e isso também é uma legitimidade que lhes assiste, não são obrigados a estar. E parece-lhe normal essa legitimidade, tendo em conta tudo aquilo que aqui está em causa? É o que é, porque não houve esse conforto ou essa confiança para assumir a mesma posição que a Câmara assumiu. Efetivamente não houve. Houve sempre dúvidas sobre a representatividade do grupo, se seriam realmente as 70 pessoas, porque nós tínhamos feedback de muitas pessoas que tinham assinado esse primeiro memorando, a achar que estavam a assinar uma coisa num contexto diferente, menos gravoso, portanto, não era uma lógica de queixa, mas sim uma lógica de se resolver algumas situações, enfim, menos gravosas. Os associados já se reuniram com esses queixosos? Não, porque esses queixosos nós nem sabemos quem são, na verdade. Mas podem saber, basta consultarem o processo, ou não? Não, pelos vistos eles identificaram só ao jornal O Setubalense, mas aos associados nunca. E, portanto, isso ficou sempre na esfera entre eles
Mas e a Câmara. se os associados perguntarem ao associado município do Montijo, acha que não lhe é cedida essa informação? O que eu sei é que toda a informação que tinha nomes nesse dossiê foi anonimizada. E, portanto, todos Por os uma nomes... questão de proteção de dados. A proteção de dados só serve para o que não devia servir, mas sim, é verdade, a proteção de dados desde que apareceu nunca vi servir para nada de bom, porque a promessa era que nós deixaríamos de receber aquelas publicidades manhosas, nós continuamos a ter o mal todo e só para coisas que seriam importantes nós sabermos é que serve para proteger o que não deviam proteger. Mas independentemente disso, portanto, com esse argumento, que é legítimo, atenção, não estou a dizer que não é, na verdade a informação está truncada. Portanto, a informação que se consegue ver é uma informação truncada. Estamos a falar dos nomes, da identificação das pessoas. Estamos a falar dos nomes, não é? estamos a falar de alguns anexos que também são feitas referência, mas depois não estão no processo. Enfim, mas a verdade é que houve alguns associados que folhearam o processo, tanto numa das reuniões como noutra. Folhear não é a mesma coisa que consultar com... Mas sabe como é que a coisa foi feita? Está aqui o dossiê, vocês podem ver, têm meia hora para ver. Mas segundo o vereador, na última reunião de Câmara, segundo o vice-presidente, foi disponibilizado qualquer horário que quisessem lá, até inclusivamente à noite. Confirma ou não? Não confirmo literalmente assim, mas... o que nós nos faz lembrar é como aquele policial que chega e mostra o distintivo e mostra e esconde logo a seguir. Foi um bocadinho assim. E esta é a verdade dos factos. Foi assim. Ou seja, isto remete-nos para uma questão que eu atrás coloquei. Se confiavam menos na Câmara do que no Conselho de Administração. O que está a dizer é que os associados não confiam completamente na Câmara Municipal. Os associados não confiam... Eu não estou mandatado para falar por todos os associados, mas eu diria que o sentimento é que os associados não confiam totalmente na bondade daquele relatório. E a minha posição pessoal, eu não vi. Mas é um relatório efetuado por uma entidade externa, uma sociedade de advogados externa, correto? Eu não sei se entidades de advogados estão mandatadas para fazer investigação, digamos, até se calhar criminal, não sei. Acho que não estão, mas pronto. E, portanto, tudo o que ali está torna-se um bocadinho duvidoso. E eu, pessoalmente, vou-lhe dizer que me recusei a ver das duas vezes, recusei-me explicitamente a ver o relatório, porque a minha posição foi, a partir da altura que eu abro uma página desse relatório, vai entrar logo uma queixa vai entrar imediatamente uma queixa na Polícia Judiciária. Então agora já pode ver, porque o município já adiantou que irá fazer essa participação ao Ministério Público. Vai fazê-lo? Eu assumo que o município o tenha feito, não tenho a certeza se o fiz. A verdade é que eu não tenho conhecimento de nenhuma ilegalidade grave e digamos com algum tipo de substância que pudesse, digamos, levar à Polícia Judiciária e ter alguma coisa para apresentar. Não tenho. Mas se a Câmara tem, porque foi através da Câmara que foi recebido, acho que a Câmara já em outubro devia ter mandado para a Justiça, sim. E a partir do momento que o Pedro Conceição vai consultar esse processo? Repara uma coisa, eu nem consigo conceber como é que alguém tem nas mãos durante 8 meses algo com muita gravidade e não coloca diretamente, se tem esse nível de gravidade, não coloca diretamente na Polícia Judiciária. O que acontece aqui é percebermos muito bem o que é que está aqui realmente em causa. Nós não temos a certeza do que é que está aqui realmente em causa. E eu volto a dizer, eu voto com a Câmara, se a Câmara fizer uma votação de instituição. Já explicou a sua mas posição. Voto com a Câmara numa lógica que é uma lógica do bem superior da escola e que não é atacar as pessoas. E não é atacar as pessoas sem contraditório decente, porque tudo isto é muito estranho e tudo isto foi gerido de forma muito mas o contraditório, errática. Por aquilo que nos foi dado a saber, inclusivamente pela Câmara Municipal, é que houve reuniões, e acabou de o confirmar, com o Conselho de Administração para poderem apresentar a sua defesa. As reuniões que nós fizemos, as que eu participei... da Câmara com não foram a reuniões, não foram reuniões técnicas. Da Câmara com a Administração. E daquilo que ouvimos na última reunião de Câmara é que as explicações ainda deixaram mais perturbado o Executivo Municipal relativamente a esses factos. Mas eu queria agarrar qual é a dúvida, então? Mas eu queria agarrar noutro facto. Para já gostava que me respondesse se, efetivamente, depois de dar entrada no Ministério Público a estas queixas, se
tem a curiosidade ou a vontade de ir consultar o processo, por um lado. Por outro lado, já percebemos a justificação que apresenta para não ter consultado, mas houve ou não houve, entre os associados, inclusivamente, quem justificasse que não iria consultar porque não tinha tempo para isso e tinha uma espécie de uma vida ocupada. Eu acho que isso é entrar num registro, sinceramente, acho que isso é entrar num registro que eu acho que não é digno da própria escola. Estar a dizer se a pessoa comentou que não tenho tempo para isto... Tem que ter, não é? Porque isso provavelmente veio num contexto de que tens de estar aqui das 3 às 4. Na quinta-feira, pronto, é a oportunidade. Mas faça um assunto desta gravidade e desta complexidade, e, portanto, obrigaria sempre a isso ou não? Acha que isto é... Eu não posso falar para a cabeça dos outros. Acho que o assunto... Mas acaba de confirmar, não o desmente. Não vou entrar nesse tipo de... Porque isso é quase uma... Entramos em modo peixeirada, pronto. É a sensação que me dá. Disse que não tinha tempo, ou disse... Não interessa. Na verdade, não interessa. Isto é um processo das duas uma. Então como é que se pode defender os superiores interesses da escola profissional? Desta seguinte forma. Isto é um processo das duas uma. Ou é um processo assumidamente... Ou até mesmo... Peço desculpa. Só mesmo... Ou até mesmo defender a honorabilidade das pessoas que compõem o Conselho de Administração. Mas não nos cabe a nós fazer isso. Era exatamente aí que eu queria chegar. Das duas uma. Ou há um processo com uma gravidade jurídica e que tem que ser enviado para a Polícia Judiciária, ou não há esse processo e a tentativa de substituição é política, e então vamos falar politicamente e das mais-valias de substituir ou manter a atual direção. E é nesse ponto que eu pessoalmente me foco. Porque no ponto jurídico eu não vou entrar. O ponto jurídico é a Judiciária que tem que investigar e são os tribunais que têm que decidir. E doa a quem doer. E, portanto, acho que não há posição mais limpa do que essa. E se há situações de sofrimento, porque eu admito que sim, de sofrimento diário, não é? De pressão, etc., porque fala-se em situações desse género, nomeadamente na tal comunicação que o grupo de 20 pessoas fez na Câmara. Contactem o ACT. Há mecanismos para proteger estas pessoas, tal aqui como noutros sítios. Contactem, acho que sim, acho que devem fazer. E se o Conselho de Administração está a cometer ilegalidades, vai ter que assumir as suas responsabilidades. E nunca ouvi ninguém, de nenhum associado, a tentar, digamos, dourar essa pílula. Se há responsabilidade, ela que seja apurada. Mas que seja até às últimas consequências. E no fim vamos ver. Porque no fim, nós também temos que perceber uma coisa. Mais uma vez, vivemos no Estado de Direito. É bom, até é importante e é bom, que essas queixas tenham fundamento, porque senão, mais à frente, a coisa pode-se virar ao contrário, não é? Como nós sabemos, cada vez que não se ganha um processo, normalmente leva-se o processo de volta por difamação. E, portanto, é bom que exista alguma substância, porque senão, por isso é que eu assumo que alguma substância terá que existir, porque senão então era o fim do mundo. Mas isso só depois de consultar o processo. Eu não vou consultar o processo porque eu não sou eu que tenho que o julgar. Mesmo depois de dar entrada no Ministério Público? O processo no Ministério Público tem que ser investigado. Os documentos, que hão de haver cópias de documentos, a Judiciária há de ter que ir buscar os originais, há de entrar uma equipa por ali adentro, e é o que tiver que ser. Agora, vocês podem dizer assim, esse foi o caminho que este Conselho de Administração de alguma forma forçou. Se calhar sim. A Câmara estaria disposta a fazer um caminho diferente de substituição. É uma decisão amigável e com indenização, por exemplo? Eventualmente. Participou em reuniões, é uma questão que eu lhe estou a perguntar. Predispôs a isso a Câmara Municipal ou não? Não se conseguiu chegar a esse nível porque as linhas vermelhas não se cruzaram entre um lado e outro. Porque era uma destituição imediata versus destituição há 2 anos. Mas a questão principal é esta. O Conselho de Administração invocou motivos de honra e de bom nome para não se demitir, e portanto esse cenário não se chegou a esse ponto da negociação, não sei se estou a fazer entender, porque a partir da altura que diz nós não nos demitimos porque iríamos estar a assumir culpa e recusamos a fazê-lo, porque achamos que não a temos, a partir daí deixou de haver espaço para estar a negociar indenizações ou meio indenizações, porque o cenário não se chegou a pôr, entende? É nesse sentido. Se me pergunta se a Câmara estaria disposta, eventualmente sim, se bem que qualquer indenização ou qualquer coisa que fosse dada, na verdade não está no âmbito da Câmara, estaria sempre no âmbito da própria escola profissional. Deixe-me voltar atrás à questão das ligações, entre aspas,
perigosas, porque trouxe esse assunto, esse tema para cima da mesa. Perigosas, se calhar, é um adjetivo um pouco forte demais, não é tanto assim, daí as aspas. Eu só qualifiquei um facto, que a pessoa voltando a essas questões das ligações, também já agora... que é suplente da lista, de algum cargo da lista. Para tentarmos perceber todas as partes. E entre associados, existem ligações... ou existiram ligações, ou continuam a existir ligações com a escola profissional, ou com alguém ligado à escola profissional, ou que esteve ligado à escola profissional, que influa, ou que possa influir nesta tomada de posição de não acompanhar a Câmara Municipal do Montijo? É que a questão também se pode colocar. Pode-se colocar, mas eu não lhe sei responder objetivamente. O que eu sei responder, porque acompanhei, é que numa primeira fase do processo, os associados se juntaram e de alguma forma foram o meio, digamos, de transporte do pedido de admissão do Conselho de Administração. Portanto, foi através de alguns dos associados que fizeram esses primeiros contactos a sondar o Conselho de Administração se ele próprio estaria na disponibilidade de se demitir. A minoria dos associados? Saiu da maioria dos associados logo no início do processo. Então houve depois uma inversão. A inversão que houve foi que o Conselho de Administração justificou que não o faria e não fazia por uma questão de honra e que estava disponível para ir para tribunal porque achava que não tinha dolo lá nas situações que estavam a ser identificadas. E a partir daí penso que as pessoas entraram em modo de valorizar também esse direito de justiça e, portanto, a quem está a acusar é que fica com o ónus de apresentar a prova, não é? E, portanto, foi um bocadinho por aí e nós, na verdade, nós somos bombardeados todos os dias com pressões, posts nas redes sociais, num sentido e no outro, está a ver? E, portanto... num sentido e no outro, quer dizer também do lado da administração, é isso? Não do lado da administração, mas do lado de ter alguns dados... De ligações a motivações, ou fazer isto por vingança, ou estão a fazer aquilo por não sei o quê, e porque a pessoa A não se dá bem com a pessoa B. Há uma coisa que me parece óbvia. Existe uma clivagem dentro do que é dentro do que é a escola profissional. Pronto, dentro do que são os funcionários da escola profissional. Não sei se são 70-30, se são 50-50, não conseguimos avaliar isso objetivamente. Mas parece-me óbvio que existe essa clivagem. Por outro lado, também me parece óbvio que a escola tem que sobreviver nos próximos 2 anos. E, portanto, daí a minha posição. Acho que realmente não temos que atirar o ónus para de cima de ninguém para fazer este processo, ou não se deveria ter ido por esse caminho. O processo de ilegalidades deveria ser sempre posto, independentemente de tudo, autonomamente, em Ministério Público, de forma autónoma, e tentaria, na minha visão, devia-se ter tentado uma substituição pela via mais política, assumindo a componente estratégica da coisa. Agora, há pouco o Mário perguntava-me, então, e é do interesse da escola, o que é que vai acontecer, não é? Do interesse da escola ficar de costas voltadas para a Câmara? Nem é uma questão de interesse, é uma questão de sobrevivência, não é? Será que a escola sobrevive? E eu, em relação a isso, a minha expectativa é de perceber qual é a maturidade, tanto de um lado como do outro. Porque se a Câmara, também por via de não conseguir destituir a administração, criar as condições para a escola, digamos, ficar em dificuldades, também está a dar um sinal à sociedade no geral e ao Montijo no geral. Mas como é que um executivo de uma Câmara pode apoiar uma administração sobre a qual tem as reservas por isso. Prática de eventuais ou alegadas irregularidades para não ir mais longe? Certo, eu compreendo isso, compreendo perfeitamente isso. Também, por isso disse, também acho que não devia ser assim, mas... Agora vamos ver a maturidade política de cada uma das partes. E do outro lado, na execução criteriosa e escrupulosa das coisas, não é? Porque existe um interesse que é comum.
E o interesse comum é o próprio Montijo e são os alunos e os interesses que existem estratégicos para o Montijo. Olhando para o quadro geral, acha mesmo? Acho, não sei se vai ser fácil, mas olha, o Dr. Elídio disse na reunião de Câmara uma coisa que eu achei muito importante, disse que os funcionários são o ativo principal de qualquer organização. E eu, no fundo, e neste contexto que estamos a falar, também gostaria de lhe dizer a ele e a todo o Executivo que os munícipes e as associações do Montijo também são a parte essencial do município. E, portanto, era importante que nós conseguíssemos ultrapassar esta situação sem ficarmos todos de costas voltadas uns para os outros. Porque quem vai ficar prejudicado não é uns nem outros, é o Montijo no geral. Por isso é que eu dizia há pouco, lá está o Montijo a ser um Montijo. Não podemos cair nisto. Temos eu não que ter resumiria dessa forma. Eu digo isto mas, pela história recente deste tipo de conflitos e de tricas. Nós temos que avançar, temos que olhar para o bem maior, desenhar um plano estratégico para a cidade e não deixar ficar para trás, porque na verdade a sensação que temos, e aqui isto vem de executivos para trás, portanto estou à vontade para falar, este executivo está em funções há relativamente pouco tempo, mas nós vemos uma terra que leva com uma ponte internacional às suas portas, e os concelhos vizinhos, digamos, dão um salto à frente e o Montijo tarda a dar esse salto. E penso que as populações são as principais interessadas nisto e sabem que isso está a acontecer. O Montijo não está, a crescer e a desenvolver-se como deveria. E, mais uma vez, a vertente educativa certamente que é uma das componentes estratégicas para isso. Pedro, começamos a entrar na reta final e eu ainda tinha aqui algumas questões para colocar. Os trabalhadores queixaram-se e queixam-se, aqueles que apresentaram as denúncias, de um clima de medo, instabilidade, assédio laboral, moral até, e aquilo que eu quero lhe perguntar é, enquanto associado ligado ao comércio e serviços, como é que vê a degradação das condições de trabalho numa escola que devia ser exatamente um exemplo de formação profissional? Eu não tomo nem como certas nem como erradas essas afirmações, nem principalmente numa perspectiva generalizada. O que nós ouvimos enquanto associados, ouvimos essas queixas por via indireta, como digo, deste momento da Câmara, porque connosco nunca ninguém falou diretamente. Ouvimos também na reunião de Câmara. Ouvimos na reunião de Câmara, agora recentemente, mas também ouvimos que destas mesmas pessoas poderão estar a existir boicotes ao trabalho e aos objetivos da própria administração. E o contrário? Calcular é difícil. E o contrário, não ouviu... ouviu as duas coisas. Não ouviu falar de boicote por parte do Conselho de Administração, certas e determinadas ações ou projetos que estariam em desenvolvimento. Que depois justifica que está a ser boicotado por alguns funcionários que não cumprem com a sua função e que não lhes entregam a documentação adequada. Mas isto para lhe dizer o que isto é um embrulho grande e não é fácil estar aqui no meio a ser, juiz desta situação. Por isso eu digo, a situação está vincada. Era melhor termos um novo arranque. Mas se tivermos que continuar por este caminho, e volto a dizer, é importante também respeitar as várias instituições que são associadas e que estão a tomar uma decisão e a assumir uma decisão, seja ela qual for. Há a possibilidade de intentar uma providência cautelar, por exemplo, para resolver neste entretanto, no imediato, com urgência... Mas uma providência cautelar em relação a pedir, por exemplo, a solicitar, enquanto não se resolve a situação, a suspensão do Conselho de Administração a título preventivo, de forma que depois de apuradas todas as questões possam efetivamente ser ilibados e retomarem as funções ou não. Nós temos que ver isto com muita calma. Ao invés de todo este embrulho que eu percebo, mas nós temos que ver isto com muita calma e temos que ver isto num enquadramento legal que seja execuível. E eu não vejo, eu pessoalmente, agora é uma opinião esta questão não era tanto dirigida mas mais à Câmara Municipal. Porque certo, mas eu não acho que seja fácil, e agora
uma palavra e não também da Câmara. Eu tenho a noção que a Câmara tem tentado tudo para resolver este assunto e tem-se dedicado a este assunto. Então porquê é que não participou há mais tempo ao Ministério Público as questões que considera graves? Penso que por uma questão estratégica, porque primeiro achou que, digamos, o dossiê jurídico seria suficiente para convencer os outros associados e depois, quando não foi, tentámos uma via negocial e depois, quando não teve sucesso, agora sim foi para a via judicial. Em que pé estamos hoje nesta questão, Pedro Conceição? Houve desenvolvimentos? Não, o único desenvolvimento que foi agora apareceu um novo grupo que afinal põe em causa os 70 membros do primeiro. E portanto estamos num embrulho ainda maior. Neste momento... Quando um Conselho de Administração se predispõe a recolher estas assinaturas junto de outros trabalhadores, o que é que isto lhe diz? Eu não sei se foi o Conselho de Administração que reuniu. Então foi quem? Foi a Câmara Municipal? Se tomar como certas as suas palavras, então também tinha... Não são as minhas, minhas questões. Não, esta palavra que disse agora, o Conselho de Administração se prestou a ir recolher assinaturas. Perguntei. Se eu assumir que isso é verdade, então também poderia assumir que as outras assinaturas foram recolhidas a mando da Câmara Municipal. Bem, eu não posso assumir uma coisa dessas, nem de um lado, nem do outro. Porque as pessoas são responsáveis e quando assinam um documento, estão a assinar um documento. E, portanto, existe um documento com 70 assinaturas e existe agora um documento com 60 e não sei quantas assinaturas. A soma das duas dá mais que o número de funcionários. Portanto, teve que haver funcionários que assinaram. A minha pergunta é justamente isto. E o que é que isto lhe diz? Isto diz-me que a escola está dividida, sim. E diz-me que eu tenho muita dificuldade em perceber onde é que está a divisão, quantos é que são de um lado e quantos é que são do outro. E diz-me que eu já não acredito em ninguém. Eu não sei se realmente se é o Conselho de Administração que está a fazer pressão no funcionário, se são os funcionários que estão a boicotar o Conselho de Administração, porque questões também, políticas ou politizadas, às tantas já não sei. E esse é que é o problema. Se estiverem a boicotar o Conselho de Administração, acaba o Conselho de Administração a abrir um processo disciplinar, direi eu. Tem conhecimento de algum? Eu tenho indicação, não é conhecimento, tenho indicação que já existiram alguns, sim. Mas isso, por causa desta questão? Por causa de questões, digamos, operacionais da função de cada um. Mas isto... Mas não tem a ver com esta questão da... Eu não sei se é feita essa... Depois pode-se colocar, outra questão que é... E isto depois não dará aso a que se diga que é uma retaliação? Pode dar. Eu também não sei se há uma causa e efeito de uma coisa e outra, é isso que eu estou a dizer. Mas existem todas estas coisas a acontecer no dia-a-dia, sim. E, portanto, vive-se uma situação relativamente insustentável. Mais uma vez. Devia-se conseguir um fresh start, não é? Deveria. Mas penso que quanto mais se empurra para um sentido, mais difícil fica. Para terminar, se o Conselho de Administração acabar por sair... qual é que acha que deve ser o perfil de uma nova liderança da Escola Profissional do Montijo para recuperar a confiança, a harmonia, a confiança dos funcionários, dos alunos, dos encarregados de educação, das instituições, entre associados, entre Câmara Municipal, entre a própria administração? Qual deve ser o perfil? Acho que o perfil deveria ser alguém muito experiente em... Alguém já falou nisto? Na área educativa, falámos. Já lhe explico o quê. Portanto, alguém muito experiente na área educativa e se tiver um currículo ligado a escolas profissionais que não a do Montijo, melhor ainda. E que não a do Montijo porquê? Uma vez que a coisa está polarizada, acho que era importante vir alguém que possa ter algum grau de independência e não ficar um lado, vencedor, os vencedores, os vencidos, porque isso, digamos, que se iria perpetuar os problemas que estão de base aqui na escola. De qualquer maneira, esse também penso que é uma das questões que para nós outros associados é desconfortável, porque a Câmara, junto de nós, assume que pretende fazer uma substituição e de alguém que não venha de dentro da escola, mas nunca partilhou connosco quem poderia ser. E, portanto, se nós estamos a motivar uma substituição e se existem estas dúvidas sobre se as motivações são mais políticas ou se são mais jurídicas, vamos pôr assim,
E existe essa dúvida entre os associados. E não podem ser as duas? Podem, até podem, mas existe legitimidade para isso, existe, claro que sim, mas os associados, penso que essa é a base da dúvida e ninguém quer ser injusto. A sério, o que eu ouço as pessoas a falar com sinceridade é isto, daqui não querem ser injustas. Não tem havido mas um trabalho de equipa entre Câmara e associados, é isso que está a dizer? Não tem havido muito, não. Deveria ser, porque para nós, por exemplo, poderia ser importante perceber quem é que seria digamos, o escolhido, até para percebermos essa dimensão política, se ela existe ou não, ou em que medida é que existe ou não. E, portanto, nós ao ficarmos às escuras, que é, ajudem-nos a destituir, então e quem é que vem? Isso nós é que sabemos, nós é que temos essa prerrogativa, que juridicamente é verdade. Que é de nomear o Presidente e aprovar os restantes eleitos indicados por esse nomeado, não é? Certo, mas põe-nos a nós, digamos, associados a tomar uma ação que não temos a verdadeira noção da dimensão que vai ter. Porque podemos estar a patrocinar uma solução pior do que a que está atualmente. E, portanto, mas penso que o principal motivador é este, é de não ser injusto nem para o Conselho de Administração, nem para com os trabalhadores. Agora, achamos que há mecanismos, achamos que as pessoas devem invocar esses mecanismos. Inclusivamente, e antes de aparecer este grupo, e porque havia dúvidas de representatividade, eu cheguei a referir, em fóruns mais fechados, que os trabalhadores deveriam fazer uma greve, por exemplo. Se eles fizessem uma greve, nós percebíamos qual era a dimensão do desconforto dos trabalhadores. E se calhar isso poderia colocar a pressão suficiente no Conselho de Administração para olhar para este assunto de uma maneira diferente. Agora, se as pessoas se limitam a mandar cartas anónimas, se depois nomeiam o porta-voz, que eu acho que também foi uma infelicidade, porque acredito que não são todas aquelas pessoas ligadas ao movimento, mas a porta-voz que vai fazer a sessão de Câmara é a pessoa que tem uma ligação direta ao movimento que está neste momento no Executivo. Se havia dúvidas, ficam maiores e era desnecessário, não é? E, portanto, para nós é muito importante que os funcionários tenham os seus direitos acautelados. Achamos que, continuando a acreditar que a Justiça, e nomeadamente, e eu vou invocar novamente o ACT, podem ter um papel nisto, porque podem, digamos... A ACT também tem muito que se lhe diga, mas essa é outra história. Mas têm capacidade ou têm as ferramentas para estancar... Uma coisa é o Ministério Público, outra coisa é a ACT. São coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. Mas que têm a capacidade de estancar alguma situação... Aí estamos a falar mais de questões laborais. Mais no imediato. Não, mas essas são as que nos preocupam mais. Entre todas, essas são as que nos preocupam mais, porque nas outras... há um bocadinho a sensação de que a coisa deve ir para a Justiça e que o tempo o dirá, porque se for uma questão financeira ou de procedimentos ou do que for, enfim, não é... O sentido de urgência é efetivamente nas questões laborais e dessas sim nós também somos sensíveis a isso. Estamos mesmo em cima tem que haver outro mecanismo que não este. Do final, para terminar... Sim, diga. É mesmo a convicção de que é irremediável poder haver consenso ou uma aproximação entre a administração e a Câmara Municipal, patrocinada pelos associados, por exemplo? Eu neste momento, portanto, eu próprio tentei isso, suportado por todos os associados, portanto eu fiz o papel de mediador em representação de todos os associados e não conseguimos chegar a acordo. Eu tinha a expectativa de poder haver outro tipo de ronda, mas pelos eventos da última semana, penso que neste momento estamos no ponto mais longe que poderíamos estar entre uma coisa e outra. E, portanto, neste momento, sinceramente, vejo como difícil uma aproximação e vejo, não sei, pode ser que alguma coisa mude, entretanto, mas estamos no sítio mais longe neste momento, portanto, e quanto mais pressão se meter e quanto mais posts saírem na net com o nome dos representantes dos associados e a dizer que estes não tomam medidas, etc., penso que essa pressão, na verdade, resulta no contrário do que se pretende. Porque estamos aqui tudo com pessoas que são adultas e que são íntegras e que não se vão assustar com essa parte, entende? Portanto,
acho que era mais importante, e agora temos um pedido de reunião deste novo grupo, que pediu uma reunião aos associados para dizer o que quiserem dizer. Acho que era mais importante uma tentativa de aproximação do primeiro grupo de descontentes para nos fazer entender ou explicar alguma coisa mais concreta ou mais significativa. E têm a porta aberta para ser recebidos? Têm, certamente que sim. Ainda hoje falei com os outros associados e eles estavam também os outros a fazer essa queixa, a dizer, nós na verdade, do primeiro grupo, digamos, eles fizeram a queixa à Câmara, ficámos sempre a ver a informação em segunda mão, vá lá, e depois mandaram-nos cartas anónimas, que já é um método de pressão que não aproxima as pessoas. Muito bem. Portanto, estaríamos certamente todos disponíveis para essa aproximação. Porque neste momento, e penso desta entrevista isso ficou patente, neste momento nós já desconfiamos de tudo e da própria sombra, porque não temos certeza de nada. Muito obrigado, Pedro Conceição, responsável da Associação de Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal. Hoje, a esclarecer-nos um pouco mais sobre o caso que envolve, o caso polémico que envolve a administração da Escola Profissional do Montijo, funcionários e a própria Câmara Municipal. Foi mais uma entrevista à sexta. Regressaremos na próxima semana.